aspas, ele já está entrando novamente. Peço perdão, não sei se é a minha internet ou a do Daniel. Vamos lá. Pode seguir aí, Daniel. Enfim, eu comecei a ter contato com essa coisa já há um tempo. E eu comecei a produzir conteúdo, né? Isso é coisa de menino, né? Querer... Novo Tá começando a reformador. aprender, já quer produzir, já quer escrever livro, já quer um monte de coisa, né? Então eu comecei a produzir conteúdo na internet, fazer vídeo, né? Então, assim, eu tenho vídeo no YouTube de muito tempo atrás, assim. E aí, criei um blog, né? Chamava Somente a Graça, né? Em 2006. Só que, qual que era a minha crise? É que as coisas que eram mais visualizadas, curtidas, né, compartilhadas, os vídeos que eram mais vistos, eram as questões mais polêmicas, aquilo que você estava que gerava mais impacto, né? Então, os vídeos mais vistos no YouTube eram de Felipe Neto, né, que botava óculos escuros assim, ficava xingando todo mundo. E aí, percebendo essas coisas, foi quando eu percebi o seguinte, não, eu não quero entrar nisso, eu não quero entrar nessa questão de ficar polemizando. E essa é a crise de muita gente que gera conteúdo para a internet, em vídeo, né? Ou quem começa a ter popularidade, porque aí começa a querer produzir coisa sob demanda, né? Pensando em o que vai gerar mais visualização. E não. As coisas do Evangelho, muitas vezes, não vão gerar mais visualização. Falar sobre santidade, falar sobre uma questão mais positiva, de vida santa, piedosa, de oração, né? Não vai gerar mais isso, a menos que ocorra um avivamento, que eu aconteço eu acredito que esteja acontecendo, né? Reverendo Augusto e Reverendo Hernandes não são movidos por conteúdo, né? Eles pregam a palavra, e graças a Deus hoje a gente tem visto que eles têm sido arautos aí do evangelho no nosso país. Louvado seja Deus por isso, né? Então, é algo para a gente pensar. A gente não tem que ser movido por aquilo que é mais popular ou por aquilo que as pessoas mais vão curtir, né? É um absurdo ter página de fuxico gospel ou ficar Exato. entrando na internet e ficar acompanhando pastor ruim, camarada que só fala besteira, e ficar comentando as coisas ruins que ele fala. Não estou dizendo que a gente não deva combater aquilo que é ruim, entendeu? Mas ficar entrando nessas questões meramente porque é o assunto mais comentado do momento, a gente tem que ver a motivação do nosso coração, né? Se de fato a gente está querendo ensinar corretamente ou se a gente está querendo surfar a última onda, né, que está rolando aí para conseguir ter mais visualização e popularidade, né? Nosso papel é pregar a Exatamente. palavra, somente a palavra e viver de acordo com a palavra, né? Como a gente se porta na internet, será que de fato a gente está fazendo como Cristo, agindo como Cristo agiria, né? Exatamente, né? Do mesmo jeito que a boca fala do que o coração está cheio, né? O que nós postamos na internet, compartilhamos, é a mesma coisa também, né? O dedo E digita que o coração está cheio. exatamente. É a mesma verdade aí sendo vista. E nós nos entristecemos como pastores, porque muitas vezes a gente vê muitos jovens, e nós somos jovens também, nós entendemos um pouco do jovem por estarmos mais próximos a eles aí na idade, mas a gente sabe que isso é totalmente desnecessário, né, e infrutífero até, né? Porque as duas pessoas chegam ali para o debate, cada qual com a sua teologia, com a sua definição, e eles ficam se degladiando ali para ver quem dá a última palavra e vence, né, aquele debate, e acaba sendo totalmente infrutífero para ambos, não edifica nenhum dos dois, e não edifica também quem está vendo este debate, né? E muitas vezes aconteceu já comigo e com pessoas próximas de as pessoas dizerem, olha, eu vi o debate lá, eu vi o que vocês estavam falando, e aí a gente até se envergonha, né, com esse tipo de prática. E na mesma maneira a gente acaba vendo pessoas na igreja agindo dessa forma, mas quando nós chamamos essas pessoas para o trabalho, para a evangelização, para realmente pregar o evangelho de Cristo, a gente percebe uma dificuldade, né? E é como você disse mesmo, né? Nós postamos sobre teologia,
sobre piedade, sobre espiritualidade, sobre assuntos do evangelho, você tem lá 5 curtidas, 10 curtidas, e aí você coloca a última polêmica do momento, e aí todo mundo comenta, e aí fica lá aquela coisa crescente ali, passa uma semana e o pessoal está ali comentando ainda, debatendo, e, e acaba sendo totalmente desnecessário, né? Eu lembro que num dado momento, até o meu pai não é cristão, mas ele tem uma certa simpatia pelo evangelho. Nos últimos domingos aí eu tenho mensagens da igreja para ele, ele tem ouvido também, e eu oro para que o coração dele seja alcançado pelo evangelho. Mas eu lembro que uma vez meu pai me disse assim, olha, enquanto vocês estão se debatendo, se degladiando aí, as pessoas estão se perdendo, né? De que adianta você ter a mensagem da verdade e ninguém para te ouvir? O meu pai disse isso, né? Então, naquele momento, eu não falei nada para ele, mas eu fiquei refletindo sobre aquilo que meu pai falou. E é de fato isso: a gente tem a mensagem, a gente tem o evangelho, a gente tem aí tanta riqueza teológica da reforma, e muitas vezes a gente perde o ouvinte, né, para transmitir esta mensagem que é tão importante. Então, a nossa vida de piedade, a nossa vida, a nossa espiritualidade é muito necessária. Então, não adianta. Você pode conhecer tudo de teologia, você pode conhecer tudo sobre a escatologia, mas se você não tem uma vida piedosa, você não está realmente agindo como um cristão, você não está realmente tendo uma vida de piedade. E a nossa vida de piedade, a nossa vida como um todo, é uma vida para a glória de Cristo, como Daniel colocou, que o objetivo é que nos pareçamos com Cristo diariamente, sejamos mais parecidos com Ele, e isso ocorre por meio do Evangelho de Cristo. Comecei a escrever algo sobre espiritualidade, Daniel. Eu não sei se isso em algum momento vai virar um livro, um artigo ali do João Calvino e tal, mas eu comecei a escrever porque é uma área que eu estou bastante interessado, e nesse escrito que eu estou começando ainda, pesquisando e tal, eu coloco que a escritura sagrada como fundamento da piedade. Então, a leitura, a meditação das escrituras é para fomentar essa piedade em nós, não é para gerar debatedores, né? Então, esse é um dos pontos aí que eu quero tratar. João Calvino, ele dizia, né, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é justamente o desafio nosso, né, perceber diante de quem ou do que os nossos joelhos estão dobrados, né, se diante de ídolos, né, popularidade, curtida, ou se de fato diante do Deus Todo-Poderoso, né. E aí muita gente combate a questão da teologia do coach, né, que é querendo afagar o ego das pessoas, para que as pessoas, no intuito de ter mais popularidade, né, e de fato, né, esses coaches aí que pregam são extremamente seguidos, né? Porque falam que as pessoas querem ouvir a parte dele. Mas não é muito diferente quando a gente também fica querendo enfatizar polêmica, porque quando há polêmica ou quando há, né, essa questão de treta na internet, todo mundo quer acompanhar, né? Tem mais curtida, tem mais popularidade e tudo mais. Só que o caminho não é esse, né? E o caminho é vida santa, é ser parecido com Jesus, né? Por ser parecido com Jesus, sim, é possível que a gente seja perseguido, é possível que a gente seja apedrejado, é possível que, combatendo, né, os erros, a gente tenha que entrar em embates, mas o propósito é a glória de Deus, o propósito, é a proclamação do Evangelho, né? E aí você estava comentando a questão da Escritura, né? De fato, o que é piedade cristã, se não uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, né? Nossa igreja começou um propósito de ler a Bíblia toda no ano, e a gente criou um completinho, né, para ler. Se você pesquisar na internet, né, quem está nos acompanhando aí, você tem vários planos de leitura anual, e aí nisso eu comecei um plano de leitura também para ler a Bíblia toda 3 vezes esse ano, né? Normalmente eu leio uma vez por ano, mas com o mestrado ano passado, eu acabei enfatizando muito em um livro da Bíblia que eu estou pesquisando, que é o Evangelho de Marcos, e não fiz a leitura anual, né? E aí esse ano, só de raiva, né? De Vou ler raiva 3 não, mas vezes. falei, eu preciso ler, eu vou ler 3 vezes também, porque eu nunca li a Bíblia toda 3 vezes em um ano, né? O máximo que eu li foi 2. E aí comecei essa leitura, né?
obviamente que com a prática da oração, né? Já terminei a primeira vez, né? Comecei 1º de janeiro, terminei dia 31 de março, a primeira leitura. 14 capítulos por dia, vai dar 1 hora por dia, você termina a Bíblia toda em 3 meses, tá bom? Dica para vocês, de fato, se quer conhecer mais a Deus, e obviamente que não é somente ler a Bíblia, mas uma leitura devocional, uma leitura buscando de fato conhecer a Deus e crescer em intimidade com Ele, né? Então, é necessário, gente, uma prática devocional. Não tem como querer crescer, né? Ficar lendo um monte de livro e deixar a Bíblia de lado, não. Não tem como Exatamente. Livro de querer dizer cabeceira, que né? tem uma vida de oração. Então, assim, no mínimo, eu diria para vocês, ainda mais em tempo de quarentena, pelo menos 1 hora por dia de prática devocional, de leitura bíblica, de oração, sabe? O Davi já tem 3 anos, sua menina ainda está com 9 meses, né? A Isso. Sara está com 1 ano e 2, eu acho, 1 ano e 3, uma coisa assim. E o Davi com 3 anos já, eu tenho tentado enfatizar essa questão de oração, sabe? E aí é pela repetição mesmo. Tem que orar pelo menos 3 vezes ao dia, né? Seguindo aí o exemplo de É o Daniel. mínimo, né? Então, na hora de acordar, na hora de comer e na hora de dormir, no mínimo. E aí a oração com ele é curta, né? E aí pela repetição. Mas, de fato, a ênfase nossa tem que ser essa. Leitura bíblica e oração. Não tem segredo. O jejum também é algo, tema aí talvez para uma outra live, mas o jejum muitas vezes é negligenciado no meio reformado, né? O pessoal não está nem aí, né? Não só o jejum, a oração também é Sim, negligenciada, né? Justamente por conta do coração idólatra, né? Não querer exatamente. enfatizar a glória de Deus e sim querer, porque o conhecimento é mais fácil de mostrar, né? Vida Exato. de oração, as pessoas não veem. Eu não lembro eu não lembro quem é o teólogo, o estudioso da palavra que diz, mas ele fala que é no quarto de oração que a gente vê realmente quem é cristão. Porque você se mostrar para os outros é muito fácil, estar na igreja, como costume de alguns erguer a mão, chorar no culto, tudo isso é muito fácil de mostrar. Agora, uma vida de oração, né, frequente, buscando a Deus realmente, não somente pensando nas nossas necessidades, mas contemplando ao Senhor, adorando a Deus, né? Louvando ao Senhor, seja na bonança ou nas provações. Essa vida é muito importante e algo que eu tenho experimentado e fica aí de alerta para todos também, pensar é que nós, como ministros, também temos as nossas dificuldades, o tempo muitas vezes é escasso também, e às vezes nós fraquejamos nisso também, então nós temos que lutar também para não procrastinar, para não negligenciar a oração. Nós não estamos aqui como aqueles que estão acima de todos e fazem tudo corretamente, muito pelo contrário, nós precisamos tomar os mesmos cuidados que todo cristão precisa. E graças a Deus eu tenho ao meu lado a minha esposa e quando acontece uma negligência nesse sentido, ela dá um puxãozinho na minha orelha e fala, amor, a gente tem que orar juntos, né? Nós temos que ler a palavra, nós não estamos lendo juntos, ou vamos ler um livro juntos. Então, o casamento também é tão benéfico para nós nesse sentido também, de ter ao lado uma pessoa piedosa e buscar fazer isso com os filhos, que é o que o Daniel já está fazendo, e o que em breve eu estarei fazendo também com a minha filha. Então, minha filha, recentemente nós estávamos na casa do meu sogro. Meu sogro é presbítero, né, da Igreja Presbiteriana de Americanópolis, há mais de 20 anos, e ele nos deu alguns presentes. Na verdade, presenteou já a nossa pequena Isabel. Então, ele já comprou o breve catecismo, catecismo maior, comprou lá uma Bíblia para ela. Ela nem sabe falar ainda, mas ela já tem a Bíblia dela, já tem o catecismo maior, menor, já tem aí alguns materiais aí para ela começar a aprender do Evangelho. E é a nossa tarefa como pais, né? E eu acho que algo que a gente aprende com essa pandemia e algo que nós precisamos levantar e enfatizar é justamente essa piedade no lar, né? O Daniel citou também o livro que fala sobre os puritanos, aí alguns livros lançados, e em um desses livros fala justamente sobre isso, né? Sobre a devoção, sobre a piedade dentro do lar, né? Então começa no nosso lar e na igreja nós temos aí um desenvolvimento dessa piedade,
mas se não começar no lar, se não começar dentro de casa, literalmente a coisa fica complicada. E muita gente está sentindo muita dificuldade nesse período justamente por isso, porque as pessoas estavam como que dependentes do ministro, né? Então o que ela ouvia, o que ela tinha de alimento, o que ela ouvia da palavra, é o que ela ouvia no domingo, ou na reunião de oração, ou em algum outro trabalho da igreja, mas em casa ela não tinha com a Bíblia. Então, agora elas estão sentindo essa necessidade e isso é importante. Eu acredito que esse momento possa ser um momento importante para a gente retomar aquilo que nós conhecemos como culto doméstico, aquilo que nós conhecemos como este tesouro aí para a nossa vida de piedade, que foi tão enfatizado pelos puritanos, e nós precisamos retomar. Hoje em dia você fala de culto doméstico e a maioria das pessoas nem sabe o que é, nem sabe como fazer. Talvez uma maneira de retomar isso como pastores seja ensinando as pessoas, talvez semanalmente visitar as pessoas e fazer o culto doméstico com elas para que elas entendam como funciona e a importância disso. Mas era algo comum, né, no passado, que se perdeu com o passar dos anos. Exatamente, né? O que os puritanos faziam, de fato, era pegar o sermão, né, do domingo e discutir na casa, né? Ter isso durante a semana sendo estudado em família, né? O pai ensinando os filhos, né? Pastoreando a sua família, é algo que hoje tem sido negligenciado, né? Então, obviamente que existem realidades distintas, né? Mas algo que precisa ser enfatizado, a devoção particular e a devoção familiar, né? Então, nós, como cabeças do lar, somos chamados e responsáveis pela espiritualidade das nossas esposas e dos nossos filhos. Então, é importante que a gente pense nisso. Reverendo, vamos nessa. Vamos nessa. Acho que já falamos um bocado, já falamos muito. Graças Vamos a Deus. combinar mais vezes aí para a gente encontrar, apesar dos Agradecer, percalços né? aí, né? Das dificuldades, Das né? caídas, das Pessoal, a quedas João do áudio. Calvino Brasil, a gente faz parte aí da equipe. A gente tem um blog, né? Tem alguns artigos nossos lá, artigos do Reverendo Rubens, artigos meus, artigos de outros pastores. Então, vocês podem acompanhar, é joaocalvinobrasil.com.br. Então, você entra lá para poder acompanhar aí esses artigos, né? Em breve, a gente vai ter também podcast, né? Então, para poder acompanhar aí sobre alguns temas, né? A nossa ideia hoje nessa live é debater um tema, né? E a gente vai ter podcast sobre isso também. E aí, segue a gente aí nas redes sociais também, tá Isso bom? aí. Meu Instagram Obrigado tá aí aqui a em todos que cima. acompanharam aí. Valeu, Segue o bom Daniel. Reverendo Rubens. Prazer Qual que é o seu revê-los aí. Instagram, Rubens? É Rubens Augusto. Rubens Rubens A. Augusto? Lopes. Rubens A. Lopes, na verdade. Rubens Rubens. A. É. Lopes. E no Facebook é É, Rubens é, é, Augusto Lopes. isso. É a mistura de Hernandes com Nicodemos, Uma né? mistura. Mas não tem nada disso não, é só no nome mesmo. Mas isso aí, Daniel. Que Deus abençoe. Querido, Foi um prazer revê-lo. tamo junto. Deus abençoe sua família, o seu ministério e esse trabalho aí que Abençoe está se também. iniciando aí. Espero poder visitar o irmão aí em breve aí, conhecer o trabalho aí, plantação aí, que Bora. seja frutífero aí para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe aí, meu Deus querido. abençoe. Abraço. Grande abraço. Deus abençoe. Até mais. Pessoal, mais uma vez agradeço pela presença de cada um. Continuamos aí trabalhando aí para a edificação dos irmãos. Como nós falamos aí, vocês podem nos seguir aí no Facebook, aqui no Instagram mesmo, e também na nossa página lá, João Calvino Brasil. Há muito artigo bom para aprender, para crescer na palavra. E lembre-se sempre, não somente crescer no conhecimento, não somente alimentar a mente, o intelecto, mas também alimentar e demonstrar uma vida piedosa, uma vida de santidade diante do Senhor, para a glória de Deus, de modo que possamos testemunhar do Evangelho, né, como diz Mateus, para que as pessoas olhem para nós e nós possamos glorificar a Deus através disso. Deus abençoe, grande abraço a todos e até a próxima. Deus abençoe.